Pronto, agora sim estamos gravando. Boa noite a todas, sejam bem-vinda a essa live inaugural do desafio Desacelere. Esse desafio já começou hoje pela manhã, às 8 horas da manhã, onde muitas de vocês já tiveram a oportunidade de fazer os exercícios de atenção plena, meditação plena e já estão aí colhendo os benefícios. Esse desafio vai continuar ao longo dessa semana até a nossa próxima sexta-feira, onde nós teremos uma live final para a gente fechar com chave de ouro todos os resultados que vocês vão colher ao longo desse processo. Eu quero me apresentar, eu sou Maria Cruz, eu sou psicoterapeuta positiva formada pela Faculdade Anhanguera, junto com o nosso querido professor Paulo de Tássio. Eu sou casada com Yuri Cruz, somos felizes há 13 anos, sou mãe de 2 bebês que infelizmente não chegaram à vida e atualmente eu sou tentante. Sou adoradora de Jeová há 17 anos e isso me traz uma profunda alegria na minha caminhada. O que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje é como a terapia ela entrou na minha vida. Na verdade, foi a minha irmã quem percebeu quando eu tinha 16 aninhos que eu tinha problemas emocionais e me convidou para ir para o médico. Eu sabia que algo estava errado comigo, mas eu não sabia o que exatamente e que estava acontecendo. Eu não conseguia entender. Quando eu tinha 16 anos, alguns aninhos atrás, quase 20 anos, a internet, a informação, a tecnologia não era tão avançada como hoje. Então, eu não fazia ideia do que estava acontecendo comigo. Sou muito grata à minha irmã por ela ter percebido que eu não estava bem e por ter me levado ao profissional certo. Eu fiz um tratamento medicamentoso com um psiquiatra e em 6 meses eu fiquei bem. E só veio aparecer novamente alguns problemas emocionais na minha vida quando eu tinha 26 anos, ou seja, 10 anos depois, eu precisei novamente, fui diagnosticada novamente com ansiedade e depressão. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia parar meus pensamentos, era sempre acelerado, pensamento catastróficos, eu tinha pensamento suicida, eu me sentia muito irritado e eu queria muito parar com tudo aquilo e eu não conseguia. Minha mente não parava um segundo. E com isso eu fui fazer tratamento novamente com psicólogos, onde eu fiz por mais uns 4 anos, com psiquiatra, onde todos eles me ajudaram nesse processo, pois tudo contribuiu para que hoje um dia eu estivesse aqui, estivesse com vocês, e pudesse hoje estar falando para vocês como a psicoterapia positiva breve me ajudou a equilibrar o meu emocional e eu quero compartilhar isso com vocês. Quando eu estava com esses pensamentos acelerados, foi tudo muito tão sério que eu só fui buscar ajuda de verdade quando eu idealizava também cometer homicídio com o meu esposo. Então, isso mostra a importância de como é importante nós buscarmos o nosso tratamento, como é importante a gente ter pessoas que nos cercam e que prestam atenção que a gente precisa de ajuda e que essas pessoas estendem a mão para a gente e pode nos ajudar. Era algo que vinha de dentro, algo que eu mesma não compreendia. Então, foi aí que eu conheci. Em 2020, no meio da pandemia, eu conheci a psicoterapia breve. E eu descobri o real motivo pelo qual eu tinha ansiedade e depressão. Vou contar um pouco da minha história de infância. Eu fiquei órfã de pai aos 9 anos de idade, depois eu fiquei órfã de mãe aos 12 anos de idade, e isso acarretou muito no meu emocional. Ali naquele momento, não era visível que existia algo.
mas esses sucessivos lutos e de outras pessoas que eu fui perdendo ao longo da minha vida, foi cada vez mais deixando o meu emocional abalado. E hoje eu posso te dizer para vocês que as coisas acontecem na minha vida e claro que elas me abalam, eu sou um ser humano como todos vocês, mas que com a ajuda da psicoterapia breve, eu consigo lidar muito melhor com tudo isso e é isso que eu vou ensinar para vocês. Mas vocês vieram aqui em busca de um diagnóstico, não é verdade? O que é que está acontecendo com a saúde emocional de vocês? E eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês gostariam que mudasse na vida de vocês. O que que vocês estão sentindo e o que vocês gostariam que fosse diferente na vida emocional de vocês. Por favor, coloca aí no chat para que eu possa entender como é que eu posso ajudar vocês nesse processo. Vou dar um tempinho para que vocês possam responder quais os sintomas que vocês estão tendo, o que está acontecendo. Vocês sofrem de insônia, ansiedade, pensamento acelerado, pensamento suicida, se cobra muito, se julga muito, se acha que não é bom o suficiente, se sente ansioso constantemente, se preocupa o tempo todo. Quais os sintomas que vocês estão tendo? Julgamento, cobranças pessoais, ansiedade, preocupação, insônia, luto. Muita coisa, né, Tami? Muita coisa, minha querida. E é bem difícil de lidar com tudo isso aí. O medo do julgamento também nos esmaga, tanto de que possam nos julgar, como de que nós julgamos nós mesmos, nos cobramos o tempo todo. A Ana falou ansiedade, me preocupo o tempo todo, insônia e outros mais. Tem mais coisa aí, né, minha querida? Mais coisa. Constantemente me comparo com as outras pessoas e isso acaba me afetando muito. É um problema a comparação, porque a gente nunca se acha bom o suficiente. E muitas das vezes nós comparamos com pessoas que estão numa situação que, na nossa visão, estão melhores do que a gente. O que faz com que seja uma injustiça conosco mesmo, né? A gente nunca se compara com alguém que está no mesmo patamar que a gente. Então, se a gente se compara com alguém que está acima, é claro que a gente vai se sentir inferior. Eu sinto muita vontade de sumir. Eu tenho síndrome do pânico e depressão. Me culpo muito. Preocupação com meus problemas de saúde. A gente é uma tríade, né? Nós somos um ser que tem o físico, o emocional e o espiritual. Quando um desses três, eles não estão de acordo, vivendo em harmonia, sempre acaba um puxando o outro. Então, às vezes, começa no campo do emocional e vai para o físico e para o espiritual. Isso acaba abalando muita gente. A Evelyn disse que tem ansiedade, depressão e síndrome do pânico, muita coisa. Simone, pensamento negativo, preocupação com o futuro, comparação. Muito obrigada pelas respostas de vocês. Amo quando vocês participam. A Luana falou:
Fui diagnosticada há uns anos atrás com a TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Tive tratamento, mas ultimamente tenho me sentido acelerada e cansada por conta das muitas tarefas e dos meus próprios pensamentos. Me cobro muito também. Preciso de uma autoestima melhor. Muito bem. A Cristina falou que tem cobranças pessoais, ansiedade, perfeccionismo, que se culpa muito por não poder mais fazer mais com as minhas voltas. Insegurança. Acho que ela quis dizer fazer mais, né? As coisas dela. A Gilzete disse: cobro muito de mim mesma. Aí. O nosso maior julgador, o nosso maior cobrador, somos nós mesmos. Geralmente, o outro não está cobrando muito da gente. Até tem pessoas que cobram da gente, mas quem mais cobra da gente somos nós mesmos, porque a gente sempre acha que a gente deveria estar em um outro patamar. Sempre acha. E aí eu quero ajudar vocês a entender o que está por detrás desse excesso de cobrança, né? Primeiro, eu quero que vocês entendam que nós variamos de humor constantemente. Então a gente fica triste e a gente fica feliz. É uma linha tênue, é sempre assim. A gente fica triste, a gente tem estresse, a gente tem nervosismo, a gente se frustra, a gente sente medo, a gente sente vergonha. Isso é o normal, né, do ser humano. Só que assim, a gente se cobra muito por sentir o que sente. Só que todas essas são emoções que, se você perguntar para qualquer pessoa, ela sente essas emoções. Claro que quando as emoções elas estão em desequilíbrio, é muito pior o que a gente sente. Muito pior. E aí eu gostaria de ajudar vocês a entender a respeito do questão da nossa mente, como ela é. Deixa eu só ajustar. Nem todos os dias nós estamos alegres e nem todos os dias nós estamos profundamente tristes. Isso é fato. Vocês podem perceber isso. A menos que a gente tenha depressão, porque aí a depressão a gente precisa da ajuda do psiquiatra. Por quê? Porque ela afeta o campo físico, o campo hormonal. Os remédios antidepressivos são para justamente repor esses hormônios do bem-estar que está em falta ou em desequilíbrio. Por isso, a importância de nós irmos em busca de um especialista. Mas, tirando isso, a gente sempre está ou tristes, ou felizes, ou radiantes, ou frustrado. Por quê? Porque a vida está acontecendo. A vida vai acontecendo o tempo todo. E como nós somos um ser humano tridimensional, nós somos corpo, mente e espírito, nós precisamos alinhar esses três pilares da nossa vida. Quando nós alinhamos ele, e muitas das vezes a gente vai socorrer o pilar corpo, físico, e aí os outros dois ficam carentes. E aí a gente volta para socorrer. E às vezes a gente socorre o espiritual, aí os outros ficam carentes. Então, a vida que nós vivemos hoje, no mundo que nós vivemos, ela vai ser assim. E saber disso até dá uma certa calma, uma certa tranquilidade, porque a gente vai saber que as coisas vão continuar acontecendo. E aí nós vamos comparar com algumas coisas que existem na natureza. A natureza, os animais, elas vêm muito a nos ensinar. Uma das coisas que eu quero comparar, que não é de natureza, é o monitor do coração. Aquele monitorzinho que fica lá no lado da UTI, onde os médicos ficam olhando aqueles pacientes. Enquanto o paciente está vivo, o monitor está sempre em movimento, subindo e descendo. Infelizmente, quando está uma linha reta, é que esse paciente faleceu. A nossa vida também é igual. Tem horas que a gente vai estar lá embaixo e a gente vai se acolher. Vai ter horas que a gente vai estar lá em cima. E aí, o que a gente faz com isso?
é a hora que a gente investe nos nossos sonhos, nos nossos projetos, na nossa vida. E quando a gente está no baixo, a gente se acolhe, é a hora que a gente se dá autocuidado, é a hora que a gente diz assim, ó, Maria, tá tudo bem, é só uma fase, vai passar. E muitas das vezes passa. Outra coisa que nos ensina muito, muito mesmo, é o rio. Vocês já prestaram atenção o que o rio faz quando encontra um obstáculo? Coloca aqui no chat para mim, por favor. O que que um rio faz quando encontra um obstáculo? Aê, Cristina, muito bem. Exatamente, Jaqueline. Exatamente. Ele contorna o obstáculo. E muitas das vezes, o que é que acontece com a gente? Quando a gente acaba tendo um problema ou um obstáculo no nosso caminho, a gente faz o quê? Para, né? Ou paralisa, ou desiste, recua. E o que que nós podemos aprender com o rio? Contornar, certo? Isso aqui aconteceu comigo. O que é que eu vou fazer para sair daqui? Isso aqui está me impedindo de ter a vida que eu quero, de avançar para a vida que eu quero. Então, o que que eu vou fazer com isso aqui? E buscar estratégias de como contornar, assim como o rio faz. Ele contorna o obstáculo e segue o caminho dele. Então, nós seres humanos também precisamos contornar os obstáculos na nossa vida e seguir o nosso caminho. Mas sabe qual é o problema da oscilação de humor em si? O que a gente precisa é aprender a olhar com mais amor e carinho para o que estamos pensando, mesmo em meio às variações de emoções. Agora me conta aqui no chat, com sinceridade. Quando você se sente triste, ansiosa ou frustrada, ou qualquer uma dessas coisas aqui que vocês colocaram, perfeccionismo, cobrança, insegurança, pensamento acelerado, o que geralmente você faz com você mesma? Conta aqui para mim, por favor, no chat. O que que vocês costumam fazer quando se sente triste, ansiosos, deprimido, frustrado, quando está com um problema? O que geralmente vocês fazem com vocês mesma? Conta aqui para mim nos comentários, por favor. Ó, a Francisca falou, eu me fecho, fico calada, não consigo sorrir. Ó, o Wagner, eu paraliso. A Isabel diz que os pensamentos ficam acelerados. A Simone diz que procura ficar quietinha. Meu canto, choro. É a Karina. Ah, entendi, Karina. Entendi que é você. Tá bom. Obrigada por falar. É, amei o exemplo do rio. É isso mesmo, contorna. Vamos aprender a contornar os obstáculos da vida. Então, a Luana disse, às vezes diga algo do tipo, para com isso, menina. Sabe o que é esse para com isso, menina? Você está repreendendo a si mesmo. E o que é que a gente faz? A gente se cobra. Ó, a Ana falou que se ocupa com outras atividades. Isso é uma ótima estratégia, viu, Ana? A de chorar também, ficar quietinha, isso é se acolher. E é muito importante nós nos acolhermos. Muito, muito, muito importante. Se eu tô com vontade de chorar, eu choro. Se eu tô com raiva, eu respiro. Se eu tô com vergonha, eu busco entender o que que tá me fazendo eu fazer vergonha. Que comportamento eu tenho que eu tô com vergonha? Aqui, ó, a Tami me falou, às vezes desconto a frustração na comida. Isso é autopunição.
Vocês percebem que às vezes a gente pega, a gente já está com um problema, já está ansioso, já está triste, já está frustrado. Aí a gente pega um chicote e começa a bater em nós mesmos. Me conta, isso vai melhorar? Se cobrar, dizer que não, eu não sou boa o suficiente, eu não faço nada direito, eu não presto. Vocês já falaram isso? Fala para mim, por favor, no chat, se vocês já se cobraram desse jeito. Eu tô falando com vocês porque era assim que eu era. É assim que eu era. E de vez em quando eu ainda me pego, viu? Porque assim, eu sou imperfeita e ao longo do tempo a gente vai. Ó, a Cleidiane disse que já fez, tá vendo? É, a gente se cobra. A gente diz que não tá bom, a gente se culpa. A Simone disse também que aconteceu isso. Eu falo que sou trouxa mesmo. KKKKK, Francisca. Por isso que as pessoas fazem isso. Quando alguém te magoa, né, Francisca? Sabe o que é isso, Francisca? É não colocar limite no outro. Quando a gente não coloca limite no outro, a gente acaba sendo muito machucado. Sabe? O dizer não é muito importante, é muito saudável. A Joselina falou que os objetos é saudável. Depende. Depende que objetos são esses. Aí, ó. A Gildete falou: sempre acho que a culpa é minha. Sistema de autopunição. Aí a gente fica, ó, eu não tenho jeito, eu sou inútil, eu não vou melhorar, né? Problemas emocionais mesmo, quando a gente vê que é um processo longo de medicamento, tratamento, aí a gente fala que não vai melhorar. É uma frase que eu me falava muito: eu nunca vou parar de tomar remédio. Até o dia que eu coloquei de ser, vou tomar remédio o tempo que for preciso. Graças a Deus, hoje eu não preciso tomar remédio, eu recebi alta. Aí, ó, aquele Isabel que não vai conseguir. E às vezes pode ser bem pior, porque às vezes a gente pode ter uma vida muito boa, uma vida boa, um marido bom, e aí a gente tá com todos esses pensamentos, que eu vou explicar já já de onde vêm esses pensamentos, e a gente se culpa pelo que a gente está sentindo, porque a nossa vida é relativamente boa para o mundo que a gente vive hoje. E muitas das vezes é que nem foi colocado aqui, né? Eu quero desaparecer, eu quero sumir. E o que que acontece quando esses pensamentos negativos são alimentados? A oscilação emocional. Cria um círculo vicioso, um funil que nos faz sentir que não estamos satisfeitos com nada. Nenhuma situação, que a gente nunca vai conseguir sair daí. E esse ciclo vai se repetindo. Por quê? Porque toda vez que acontece algo, vai aumentando, né? É chamado de abismo em camada. Acontece uma coisa, aí a gente se cobra, se julga, se culpa, se autopune, aí acontece outra, porque a vida vai continuar acontecendo, né? Lembra do monitor do coração? Vai subir e descer, vai continuar acontecendo. Aí a gente de novo se cobra, se julga, vira um ciclo vicioso. Então vamos ver. Sentir as variações emocionais é comum, é normal ao ser humano. O que não é normal é essa autocobrança, essa autojulgamento, essa autopunição. Então, é importante, e essa é uma dica de ouro, por favor, anotem, quando vocês começarem a se falar que é inútil, que não é melhor se cobrar, se julgar, se culpar, escreva a frase negativa do lado e do outro lado escreva a frase positiva. A frase que diz o contrário daquilo que você está falando. Que além disso, eu vou te ensinar um outro mecanismo em que você pode ajudar, não a controlar os pensamentos, tá? A controlar o que você faz a partir deles. Por quê? Por que que nós não podemos controlar o pensamento? Porque a gente tem cerca de 70 mil pensamentos por dia. Imagina aí, se você tivesse hoje 70 mil na sua conta,
O que que você faria rapidinho com ele? Imagine controlar 70.000 pensamentos. Uma coisa que vai passando o tempo todo. Quantas vezes você não já falou para você mesma, eu não quero pensar nisso? Vamos ver? Um exemplo bem clássico. Não pense no elefante cor-de-rosa. Eu acabei de ver o elefante cor-de-rosa. Então, o que é que acontece? Quanto mais você dá o comando para o seu cérebro para não fazer algo que você não quer, mais ele repete aquilo para você. Quem tem pensamento catastrófico, por sinal? Eu tinha pensamento catastrófico. Eu não queria pensar. Eu falava para minha mente, não pense nisso. E a minha mente pensava. Ela pensava. Imagine, impossível não pensar. É impossível mesmo. Então, é impossível nós controlarmos os nossos pensamentos. Impossível. Mas nós vamos aprender hoje o que fazer a partir deles. Certo? Lembra do contorno do rio? Vamos de novo aprender com a natureza. O que podemos aprender com o rio, né? E como podemos contornar os obstáculos que acontecem na nossa vida de forma leve e positiva. Aconteceu isso, eu não posso mudar, que é outra coisa que nós fazemos, né? Não aceito a realidade, eu não aceito que isso aconteça comigo. Já aconteceu, não tem como mudar. Já aconteceu e não tem como voltar no tempo e mudar. Então, aceitar é diferente de concordar. O aceitar é dizer assim, realmente isso aconteceu comigo. É diferente de concordar, que o concordar é como se a gente assinasse de baixo, mereci que acontecesse isso comigo. E muitas das vezes no sistema de autopunição a gente faz isso, né? Como se nós merecêssemos o que estava acontecendo com a gente. Já que nós já olhamos para o rio, né? Agora vamos olhar para as árvores. As árvores, elas estão o tempo todo lindas, floridas e frutíferas? Falem aqui para mim no chat, por favor. As árvores estão o tempo todo lindas, floridas e frutíferas? Não, nem sempre, exato. Não, não, nem sempre. Isso mesmo. Aí, ó, a Jaqueline, não, depende da época. A Karina, não, a Jocilena, não. Não, vai depender da estação de cada uma. Isso aí, Tami. Não, não, elas têm o tempo para cada fase. Muito bem, Simone, exatamente. Estações diferentes, Isis. Nem sempre. É isso mesmo. Vamos aprender com as árvores, então? Gente, a árvore, ela tem pelo menos 4 ciclos. Ela varia de acordo com as estações. Então, ela vai ter, tem árvore que dependendo do lugar onde ela está plantada, por exemplo, lugar que neva, ela perde toda a folhagem no inverno. Toda a folhagem. No outono, ela vai perdendo as folhas vão ficando amareladas, por fim cai toda a folhagem. Um pé de árvore que costuma fazer isso é o pé de graviola. No outono, ela perde todas as folhas. Quem tem pé de graviola no fundo do quintal sabe o trabalho que dá no outono. Que ela cai todas as folhas. Depois ela brota novas folhinhas, lindas e bonitas. Depois ela dá uma florada e depois ela dá o fruto. Vê só, são 4 estações, iguais às estações do inverno. Então vai ter árvore que vai parecer que está morta, mas ela não está. Em outra época, ela vai estar verde, com flores e cheia de vida. E em outra época, ela vai estar cheia de frutos. Com o ser humano não é diferente. Nós somos cíclicos. Nós passamos por ciclos. Principalmente nós mulheres. Só para nós termos ideia, uma mulher passa por 4 fases a cada 28 dias ou 30 dias. Depende do ciclo menstrual dela.
Dependendo do ciclo menstrual dela, ela passa. Ela é uma mulher a cada 28 ou 30 dias. Imagine aí. Iguaizinha às estações do ano. Outra coisa que mostra que a vida tem ciclo. A lua. A lua tem 4 estações, tem 4 ciclos. Tem a lua cheia, a nova, a minguante e a crescente. A que nós mais gostamos é a cheia, né? Quando ela tá aquela bola linda no céu. Mas ela também tem as outras fases. Tem a fase que ela tá só um círculozinho no céu, ou só metade, ou tá crescendo. Então tem fases. Os animais também têm fase. Tem um período em que eles estão migrando, tem período em que ele está se reproduzindo, tem período que eles estão criando seus filhotes. De novo, fases. O que que tudo isso ensina pra gente? O que que vocês aprenderam com tudo isso? Fala aqui para mim no chat, por favor. A Isabel falou que faz muito sentido. E faz mesmo, faz muito sentido. Se nós somos seres cíclicos, isso significa que nós temos estados emocionais diferentes. Que todos temos fases também. Muito bem, Francisca. Nossa vida tem fases diferentes e devemos acolher todas elas. Muito bem, Karina. Isso mesmo. E devemos nos respeitar, que somos de fases. E ainda deu uma risadinha, né, Poliana? Muito bem, somos mesmo, somos de fases e precisamos respeitar. Muitas das vezes a nossa ansiedade e o pensamento acelerado e tudo mais que nós sentimos em sentido emocional é justamente desse não respeito quem eu sou, não aceito quem eu sou, não respeito quem eu sou e vai para onde desse jeito? E não estou dizendo aqui que é porque vocês querem fazer isso, porque eu não queria fazer isso. É que eu não sabia que poderia ser diferente. Que nós também somos feitos de fase e que temos que aprender e como lidar com cada uma delas. Muito bem. Eu que a vida tem fases e faz sentido, faz mesmo. Temos que passar pelo ciclo. Ó, outra frase muito boa. Temos que passar pelo ciclo. Assim como a natureza, vamos ter fases, talvez estaremos florindo, ou talvez brotado. Não entendi essa palavra, mas eu vou tentar descobrir o que é. Ou as folhas estão secas e caindo, é. Talvez produzindo, acho que foi isso, florindo e produzindo, ou talvez com as folhas secas e caídas. Aprendi muito, em especial, meu ciclo hormonal é bem diversificado, ainda deu uma risadinha. Quero mais paciência comigo mesmo. Brotando, entendi. Florindo e brotando, muito bem. É isso mesmo. E quando a gente aprende a fazer tudo isso, porque os nossos pensamentos vão mudando, porque agora é o que eu vou explicar para vocês a respeito de pensamento, né? Uma de vocês aqui falaram a respeito de respeitar os nossos tempos. E existe tempo para tudo debaixo do sol. Nós precisamos respeitar o nosso tempo e o tempo do outro e o tempo das coisas. Então, se a nossa vida não é uma linha reta, tem altos e baixos, então vai ter períodos que a gente vai estar triste, ou seja, floridos e dando os frutos. E vai ter tempo que a gente vai estar, não, o triste é com as folhas caídas e amarelas. E felizes, floridos e dando os frutos. Não é isso? Então, o problema começa quando? Quando é que começa o problema? Quando nos cobrando perfeição. Perfeccionismo. Não gosto de mim do jeito que eu sou, não gosto do que eu faço, não gosto do que eu penso. E muitas das vezes acaba que nós pensamos que a nossa vida não é essa, não é como deveria ser, desse jeito.
E aí exigindo perfeição da vida no mundo que a gente vive hoje. E achamos que para sermos felizes a gente vai fazer isso. E começamos a tirar o foco da realidade. Essa é a vida que eu tenho hoje. Isso não significa que essa é a vida que eu tenho hoje, eu vou ficar aqui, eu não vou fazer nada para resolver ela. Não é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim. Não, não é. É aceitar que às vezes eu estou com um problema e que eu preciso de ajuda, buscar ajuda e criar estratégia para como lidar com isso. Por quê? Porque isso para com o auto-julgamento e a auto-cobrança. Então, vamos entender. A questão não está apenas nos nossos sentimentos, mas também nos nossos pensamentos. Aquele momento de pensamento que acabei de falar, aquele monte de pensamento, não sou boa o suficiente, sou inútil, quero sumir, eu nunca vou ficar boa, que a gente pega o chicote e começa a se punir. Esses pensamentos automáticos, quando a gente erra, a gente não se permite dizer assim, eu sou um ser humano imperfeito, eu erro. Eu erro. Ou olha para o erro e diz assim, o que que eu posso aprender com isso? O que que eu posso aprender com isso? Quantas vezes a gente se cobra o tempo inteiro e começamos a perguntar, por que eu estou assim? O que aconteceu? E começamos a tentar achar culpados. Aí a gente entra no ciclo de auto-julgamento, de autopunição, agrava ainda mais nosso estado emocional. E o problema não é a variação do meu humor. O problema está em ficarmos repetindo e alimentando pensamentos negativos que nos destroem emocionalmente, que nos faz pensar que nós somos o pior ser humano do mundo. E o que que acontece com isso? Esses pensamentos começam de tanto a gente se repetir, de tanto repetir para você mesma, eles viraram verdades absolutas. E você acaba se convencendo de que não tem jeito. A Andrea falou: desde que existe a humanidade, existe sofrimento humano. Como eu vejo e lido com a circunstância da vida, fará toda a diferença. É porque muitas das vezes o que que acontece? Eu não posso mudar a circunstância, mas eu posso mudar a minha forma de pensar e encarar ela. Então vamos lá, percebe a diferença? O sentir é normal, é do ser humano. Mas ficar preso num ciclo de pensamentos repetitivos e de autopunição não leva a lugar nenhum. Certo, Maria? Então, como é que eu lido com isso, né? Como é que eu lido com isso? É aí que entra o que que vocês fazem? Conta para mim. O que que vocês fazem para lidar com o pensamento negativo? Já entendemos, né, que o sistema de autocobrança e autopunição não está funcionando. Mas tem alguma estratégia que você faz que funciona? Durmo. É uma boa estratégia. Só tem um detalhe, é fuga. Olha, tento ver o lado bom. Muito bem. O que mais? Quero ver as estratégias que você traz. Não me concentro nele. E como você faz isso, Joceline? O que você faz para não se concentrar? Eu canto cântico para parar de pensar. É uma ótima estratégia. Ótima estratégia. Muito bem. Vou esperar ver vocês aqui. Todas as estratégias, gente, que nós criamos para lidar com os pensamentos negativos são todas válidas. Lembra, nós somos seres humanos cíclicos. Então, muitas das vezes a gente está triste com vontade de chorar. Não chora. Aí aparecem coisas na nossa vida, no nosso corpo, para fazer a gente colocar essa emoção para fora de alguma forma.
Como já foi dito, procuro ver o lado do bom. Muito bem. Eu tento me distrair com uma outra coisa positiva. Algo engraçado ou me enturmar com pessoas que sei que são os meus amigos e acabo me distraindo. É uma ótima estratégia. É uma ótima estratégia. Então vamos lá. Vamos descobrir o que que a gente faz. A Jocelina já trouxe aqui algo bem positivo. Tudo que vocês trouxeram aqui, gente, é válido, é estratégia. Vamos acrescentar mais estratégia? Caderno de gratidão. Sabe? A Jocelina falou, concentre em algo positivo. Muito bem, é isso mesmo. Você já parou para anotar 3 coisas boas que aconteceram na sua vida durante o dia? E vocês já pararam para ver o quanto nós somos ingratos? Quer ver? Vamos lá. O que que acontece quando acontece uma coisa ruim com você no dia? Você diz que o dia foi ruim? Fala aqui para mim no chat, por favor, para eu entender. O que que vocês falam? Aconteceu uma coisa ruim no meu dia. O dia foi ruim? O que que vocês falam? Falo que foi ruim. Quem mais se identifica? Foi péssimo o dia. Uma coisa ruim. Mais alguém se identifica? Exatamente. Falo que foi ruim e, a depender da gravidade, estraga meu dia. Depende do tamanho desse ruim, mas geralmente falo que o dia foi ruim. Não. Não fico martirizando o acontecimento em minha mente. Todos são estratégias. Então, vimos aqui que a maioria diz que o dia foi ruim, né? E as 99 coisas que aconteceram que foram positivas no seu dia? Eu faço o caderno de gratidão, mas já tem um tempinho que estou repetindo as mesmas coisas. Interessante. Comece a dificultar. Faça só o que acontece de diferente. O que é do dia a dia, do comum, por exemplo, agradecer pela comida, agradecer por estar vivo, agradecer pela família. Busque coisas diferentes todos os dias. O que é bem diferente, que geralmente não acontece todos os dias. Mesmo que você anote só uma, isso vai obrigar você a tirar o olhar daquilo que é básico e começar a ir para o grandioso. Sem contar que ainda perco a concentração nas tarefas, é. Mas é bem assim mesmo. Então, anotem, por favor. Escreva todos os dias 3 motivos pelo qual vocês são gratos. E detalhe, se esforcem para ser 3 coisas diferentes. Então, eu fiz hoje eu fiz, sou grato pela vida, sou grato pela minha comida, sou grato pela minha família. Amanhã não vale esses 3. O que que isso vai fazer? O que que as minhas clientes de terapia individual relatam? Elas relatam que elas ficam procurando os mínimos detalhes, sabe? Aquele ditado de pelo em ovo? Então, elas ficam procurando as mínimas coisas para ser grata. As mínimas, para não repetir. E isso nos ajuda a gente a focar no que há de positivo na nossa vida, em vez do que há de negativo. Ah, Maria, e de começo? Se você não faz, se não é uma prática que você está acostumado a fazer, no começo faz o básico. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Elas me relatam que é bem difícil de fazer. Principalmente quando a gente tem muito pensamento negativo. Quando a gente pensa muito mal da nossa vida e de nós mesmos. É difícil, mas é possível. E, além de fazer
Se você relata 3 coisas positivas no seu dia e você multiplica por 7, 3 vezes 7, 21. No final da semana, quando completar 7 dias, senta e revisa as coisas positivas da sua vida. Para você ter uma ideia do quanto de coisa de boa aconteceu na sua vida e passou despercebido. E só não passou de despercebido, você vai relembrar e sentir aquele gostinho de alegria de anotar, porque tá lá anotado, tá escrito e você pode revisar. E isso vai turbinar os seus pensamentos e as suas emoções. Tirar do campo negativo para ir para o campo positivo. E você vai ver do que você é capaz, você vai ver o quanto você tem uma família incrível. A Simone falou: preciso me esforçar para fazer o caderno de gratidão. Tenho preguiça, esqueço, mas agradeço em oração todos os dias. E nunca podemos substituir o caderno de gratidão pela oração. Nunca. Faz o caderno e ora também. Sabe por quê? Porque a gente vai esquecer. Se a gente deixa, a nossa mente, ela esquece das coisas. Se a gente deixa no campo do pensar, no 7º dia, a gente não vai ter nada para revisar. E se eu faço as 21 gratidões, eu vou ter no 7º dia 21 coisas para agradecer, 21 coisas boas que aconteceram na minha vida. Isso. Aí você imagine, em uma semana 21, em 2 semanas o dobro, em 3 semanas, em 4 semanas, em um mês, 2 meses, 3, um ano. Gente, eu faço caderno de gratidão tem 2 anos. E é incrível. Eu também preciso fazer um caderno de gratidão. Faça. Faça que você vai colher bons frutos. A gente vai aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, e a gente vai ver que a nossa vida vai continuar acontecendo coisas difíceis, difíceis de suportar, difíceis de lidar, e ainda assim a gente vai focar no que há de bom. Sabe? É focar o além da dor. Eu tenho isso, mas mesmo assim eu faço isso. Aí você vai olhar o quanto incrível você é. E bota uma coisa na sua mente. Apesar do caderno de gratidão, você tem o direito de sentir tristeza, de sentir raiva, qualquer outro sentimento. Qualquer outro sentimento. Se você for parar para observar, muitos dos sentimentos que os seres humanos têm, criaturas perfeitas também têm. A raiva é uma delas. Então vamos lá. A questão não é. A questão é, não podemos reagir de qualquer forma a esses sentimentos. Sentimentos de raiva, né, de medo, de tristeza, não podemos reagir de qualquer forma. Porque muitas vezes não conseguimos mudar a circunstância, mas a gente consegue mudar a forma como a gente encara elas. Faz o caderno de gratidão. Agora eu vou explicar para vocês sobre a mente e os pensamentos. Fala para mim aqui. Isso faz. Caderno de gratidão. A oração é uma estratégia de enfrentarmos importante. A espiritualidade ajuda a ter pensamentos mais funcionais. Isso mesmo. Faz os dois. Faz os dois, André. No caderno de gratidão nunca vai substituir a oração. Nunca. Faz os dois para você trazer por algo que é do mental para o físico. E aí você vai olhar, você vai usar seus sentidos do escrever, você vai sentir a emoção de escrever aquele caderno, de lembrar daquilo, que às vezes passa até despercebido. Às vezes aconteceu naquele mesmo dia e já passou despercebido, certo? Então fala para mim aqui, quem acha que a mente e os pensamentos é a mesma coisa? Fala para mim no chat, por favor. Olha, uma pessoa disse que não é a mesma coisa. Quem mais? Quem dá mais? O que vocês acham? Eu.
Você acha que é a mesma coisa? Ah, você acha que é a mesma coisa. Tudo bem. Isso mesmo, Giovanni. Lu Azevedo. Certo, Lu? Obrigada por falar seu nome. Ah, Jocelina falou. Estão ligados. Eu acho que não é a mesma coisa. A Francisca disse que é diferente. Quem dá mais? A Lu disse que acha que não é a mesma coisa. Eu acho que é a Lu. É a Lu mesmo. Acho que a mente é a caixa, os pensamentos é o que enche. Gente, isso aqui chega a ser filosófico, né? Uma frase de poema. Acho que a mente. Amei, viu? Vou copiar, Judete. Posso? A mente é a caixa. Vocês têm ótimas reflexões, gente. É só a gente puxar. Sim, posso. Obrigada, Judete. Obrigada. Vou usar. A mente é a caixa e os pensamentos é o que enche. Então, vamos descobrir o que é mente? O que é a mente? O que é os pensamentos? A mente é como se fosse o todo da parte invisível que tem no nosso cérebro. Oh, a Lu diz que os pensamentos deixam a nossa mente perturbada. O pensamento que você nutre, certo? Isso, dependendo do que a gente pensa. Não, não são a mesma coisa, Ana, mas estão conectadas. Eu concordo com você, Ana. E é que nem a José falou, a mente é a caixa, os pensamentos é o que enche. Não é um todo exatamente. Os pensamentos é como se a mente fosse essa mão e os pensamentos fossem só um dedinho. Só o dedinho. Ah, por quê, Maria? Deixa eu explicar. A nossa mente é o nosso subconsciente. Que temos a parte consciente, 5% da nossa mente é consciente. 95% é inconsciente. Para você entender que a nossa mente e o nosso pensamento não são as mesmas coisas, mas que um se conecta com o outro, e que a mente é a caixa, vamos entender isso. Agora, neste momento, a sua mente, seu subconsciente, está fazendo todos os seus órgãos funcionar. E você não faz ideia de como isso aconteceu. Já os pensamentos é aquilo que você pensa, sabe? Agora mesmo, não pense no elefante cor-de-rosa. Você acabou de pensar. Isso é o pensamento. Aí, quando eu penso que eu estou triste, quando eu penso pensamentos catastróficos, existem várias formas da gente encher nossa mente. E nossa mente ela é abastecida pelos 5 sentidos: olfato, paladar, audição, visão e tato. Quer ver? Quem aqui tem memória afetiva de comida de infância? Escreve para mim, eu, no chat. Eu. A Ana disse que tem. Viu? Isso é a sua mente. Através do paladar, ela registrou uma memória afetiva. Quem aqui tem memória afetiva do cheiro? Quando você sente um cheiro. Aí, o sabonete Felbo, Isa. O meu é o tabu. O tabu, gente, me remete ao cheiro do meu pai. Ele usava tudo do tabu: desodorante, a colônia e o talco. Remete ao cheiro do meu pai. Quando eu sinto o cheiro do feijão que a minha mãe fazia, imediatamente me leva lá para a infância. Isso é o quê? A mente, seu subconsciente. Então, veja só, a mente é muito maior do que os nossos pensamentos. E é muito mais complexa do que nós pensamos, podemos imaginar. E os pensamentos são apenas uma faceta dela. Uma faceta. E detalhe, muitas das vezes o que a gente ouve falar, a mente mente.
A mente mente. Por quê? Porque ela traz coisas pra gente que muitas das vezes não é verdade. Por quê? Porque existe três fases de uma história. Tem a história que você conta, tem a história que é contada pra você e tem a verdade. Diga se não é. Quantas vezes você se enganou com algo que você viu e ouviu? A mente mente. A mente, aí vem o pensamento negativo e aí estraga tudo. Então, quando a sua mente disser assim para que você não é útil, que você não serve para nada, ou que você nunca vai melhorar, saiba que isso é apenas um pensamento. Você pode sim ouvir esses pensamentos e simplesmente deixar eles passar. Ai, Maria, e como é que faz para deixar os pensamentos passar? Hum, Deixar passar. Por quê? Porque a gente não pode controlar. Se a gente não pode controlar, a gente deixa ele passar, certo? E como é que faz? Anota a seguinte frase. Essa frase é poderosa. Eu aprendi ela na leitura de um livro, O Poder do Agora. E eu uso ela desde então. Caneta e papel na mão, vamos anotar. Vocês vão falar para vocês mesmos. Cancela, cancela, cancela. Obrigada pela sugestão. Eu ainda faço sinais de obrigado, o sinal de língua de sinais. Obrigado. Ainda trago para o físico. Anotaram aí? Surgiu um pensamento ruim a respeito de você mesmo. Cancela, cancela, cancela. Obrigada pela sugestão. Passou. A Francisca, eu faço isso, kkk, de falar, cancela para minha mente. Parabéns. Continue. E agradeço a ela pela sugestão, porque ela tá te dando uma sugestão. Ela tá me dando uma sugestão, Maria? Sim, é um mecanismo de defesa. Nós fomos criados para sermos protegidos. O que que os pensamentos te fazem? Os pensamentos negativos te fazem? Param você. E elas param você por quê? Porque você tá com medo. E aí você tem medo de ir em frente e se machucar. Aí o que você faz? Paralisa. Eu agradeço. Chamo de louca. Mente sua louca. O que que você faria se a sua melhor amiga te chamasse de louca? Olha que legal. A Karina falou que o que me ajuda é falar pare e imaginar a placa pare do trânsito. É uma boa estratégia. Funciona todas as vezes. Que tal acrescentar? Porque time que tá ganhando a gente não mexe, gente. Não mexe. Se eu uso uma estratégia e essa estratégia dá certo, eu não mexo com ela, certo? Porque ela funciona com você. Por quê? Porque o que funciona comigo talvez não funcione com você. Você vai precisar adaptar a você. Tem muitas estratégias que meus psicólogos, meus terapeutas me ensinaram que não funcionaram comigo. Por exemplo, amo botar gente para escrever. Eu sou uma dos que boto você, os meus clientes individuais para escrever. Mas, se ele não gosta de escrever, eu crio estratégia com ele até para ele criar um grupo no WhatsApp para ele falar. Eu organizo os meus pensamentos falando. Isso é autoconhecimento. Organizo os meus pensamentos falando. Qual a sua forma como você organiza seus pensamentos? Eu tenho a necessidade de falar.
E às vezes eu mando áudio para mim mesma. E eu não preciso nem ouvir esses áudios. Porque falando eu vou organizando meus pensamentos. E você? Qual a sua estratégia de organizar seus pensamentos? Claro que quando eu não tenho, quando eu não consigo naquele momento falar com alguém, que eu não consigo falar comigo mesma, que eu não consigo mandar um áudio, que eu não consigo conversar com uma amiga, eu falo, cancela, 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 obrigado pela sugestão. E às vezes eu faço tudo isso. Às vezes eu mando áudio para mim, às vezes eu converso com uma amiga, às vezes eu converso com meu marido e ainda falo cancela, 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 obrigado pela sugestão. Porque muitas vezes é muito forte. E é que estratégia do que funciona com você. A Poliana disse que escreve. Muito bem, Poliana. Se dá certo, continue. A nossa mente, ela é incrível. Ela está fazendo todos os nossos órgãos funcionar. Eu já falei isso aqui hoje. E a gente não faz ideia de como ela está sendo incrível fazer isso. Imagina aí, seu coração bate, você não sabe nem como é que faz isso. Você fala e você não faz ideia nem de quais os músculos direito. Você sabe que você abre a boca. Você sabe que a língua sobe, pelo menos no meu caso, a língua sobe, a língua desce. A Lu falou que ela se sente só. Eu mesmo me fortaleço negando aquele pensamento. Muito bem, Lu. Muito bem. A gente dá pra gente aquilo que a gente quer. Ó, a Judete de sinto vontade de caminhar. É uma ótima estratégia também. Caminhar. Quer ver e potencializar isso? Se puder, caminhar com o pé no chão. Apreciando a natureza, a florzinha, a formiguinha, a abelhinha, a joaninha, o cachorrinho, o gatinho que passa na rua. Você vai distraindo a sua mente e vai enchendo de coisas positivas e maravilhosas. Então, voltando para a nossa mente é incrível e maravilhosa. Ela guarda memórias, muitas memórias. Só que muitas memórias do passado não são tão boas e elas trazem de volta para o presente. Por isso, muitas das vezes que aquela palavra que alguém te diz te machuca muito. Às vezes não foi a pessoa, não foi aquela palavra. É as coisas que você ouviu lá na sua infância. Algum trauma que você teve. E ela faz isso através das 5 emoções. Ouvir é apenas uma delas. E aí, muitas das vezes, das coisas que acontecem no seu dia a dia, às vezes você se irrita com seu marido, você se irrita com sua mãe, você se irrita com alguém. E aquela pessoa apenas fez um negocinho assim, pequenininho. A pessoa nem entende. É que tá te remetendo a coisa do passado, mas você só tá com a sensação, o sentimento. De novo, olha o sentimento de novo. Alguém te falou coisa lá atrás que te deixou triste. Aí a pessoa te fala e você fica triste também. Aí você acha que a culpa é dela. Ela tem parcela de culpa sim, porque ela te diz, falou algo que te deixou triste. Só que quando alguém me fala algo que me deixa triste, eu tô colocando as minhas emoções e sentimentos na mão dela. E aí, Maria, o que que faz? Olha se aquilo tem algum fundo de verdade. Se não tiver, é dela. Uma das minhas terapeutas fala assim, ó, se doeu, pega que é teu. Aí, como é que é pega que é teu? Você pega, olha e diz, isso aqui que fulana falou, isso mesmo? Deixa eu ver. Não, não é meu, não. É dela. Por quê? Porque muitas das vezes ela fala a visão que ela tem dela, ela vê em você algo que tá nela. Então é dela, ela tá falando dela mesma, não é de você. Isso se chama a lei do espelho. Tudo que eu admiro em você tem em mim. Isso mesmo, Isabel, a lei do espelho. Verdade, Francisca. Se doeu, pega que é teu. Tudo que eu acho lindo em você, que eu admiro em você, tem em mim. Eu só ainda
Não lapidei. Tudo que eu olho em você, que eu julgo, que eu culpo, que eu maldigo, tem em mim. Eu olho para você e me vejo no espelho. O que é de bom e de ruim. Ultimamente, quando ouço algo que me machucar, eu digo para mim, não vale a pena, então esquece, foca em outra coisa. Presta atenção, olha se é teu. Porque às vezes a gente está precisando melhorar em alguma coisa. Lembra o espelho? É um espelho, eu preciso melhorar nisso aqui. Então, quando vocês enfrentarem os desafios que você aconteceu algo imprevisto na sua vida, você se sentiu pequeno, inútil, frustrado, a sua mente ela está trazendo as conexões de situações do passado. Do passado. Às vezes, muitas das vezes, aquela situação não é tão grave assim. Isso é um mecanismo de defesa. O que é que ela está fazendo? Ela está fazendo você ter acesso às memórias que te ajudaram naquela situação difícil para que você possa se defender. Aí a Francisca falou, o contrário também é verdade, né? Forte isso. Saber que quando julgamos alguém é sobre nós, não sobre o outro. Você pegou a cereja do bolo, Francisca. Às vezes, a Lu falou assim, ó, às vezes o outro fala algo que me ofende. Eu acho que é sobre mim e sobre a pessoa. Que não é sobre mim, é sobre a pessoa que quer me colocar para baixo. Às vezes não é, Lu. Às vezes ela não está tentando te colocar para baixo. Às vezes ela está fazendo com a melhor das intenções. Com a melhor das intenções. Muitas das vezes nós reagimos a situações como de forma positiva. Às vezes a gente quer alertar alguém que a gente ama de alguma coisa, tá? Muitas das vezes a gente age da forma que a gente age por dois motivos. Ou a gente está tentando proteger nós mesmos, mecanismo de defesa. Ou tentando proteger alguém que a gente ama. De novo, mecanismo de defesa. Nós somos seres humanos que têm a capacidade de nos defender relativamente. Nossa mente, ao longo dos anos, foi treinado para nos defender. Então, ela protege a gente, olha como ela é poderosa, ou ela protege alguém que ama. Por isso que é tão importante aprender a lidar com os pensamentos. E entender que muitas das vezes o que eu falo de Chico, eu tô vendo é em mim. As pessoas muitas vezes não fazem as coisas por maldade, não falam coisas ruins por maldade, elas falam, às vezes, na melhor das intenções. E se a gente olhar e dizer assim, o que é que eu posso aprender com isso? Porque se doeu, pega que é teu. Não, o que fulana falou não é meu. Ah, então é dela. Você deixa com ela. Que aí a gente separa, isso é meu, isso é do outro. Exatamente, Francisca. Sim, senão a gente acaba comprando briga com os outros. E às vezes com todo mundo. E a gente fica aquela pessoa insuportável que briga com todo mundo. E aí a gente quer amigo, mas é insuportável viver com a gente. Entendeu? Então, vamos lá. O que que nós aprendemos até aqui? É isso mesmo, Isabel. Exige treino. O que você acha do silêncio, Pro? Me explica melhor, Lu, esse silêncio aí. O que é? Para mim poder ver se eu consigo te ajudar. E obrigada por me chamar de Pro. Eu sou formada em pedagogia e eu amo dar aula. Não sei se vocês perceberam. Já estou falando aqui há um bom tempo, mais de uma hora, e estou feliz da vida. E isso me lembrou de algo interessante. A mente, assim como ela armazena memórias ruins para nos proteger, né? Ela também armazena memórias boas. Por exemplo, eu estou aqui nesse momento dando aula para vocês e estou muito feliz. Por
quê? Porque quando eu dei aula, pela primeira vez, talvez quando eu era criança, né? Que eu brincava de pró e aluno, muitas de vocês devem ter brincado aqui. E aí, eu era muito feliz dando aula. E meu sonho era ser professora ou jornalista. E cá estou eu. Professora por quê? Para ensinar. Jornalista por quê? Para aparecer na televisão. E cá estou eu realizando meu sonho. Ensinando para vocês educação emocional e aparecendo na televisão, na telinha do computador ou do tablet ou do notebook de vocês. Depende da situação. Assim, ela falou sobre a questão do silêncio, pronto. Assim, não falar muito, ficar mais quieta, só observar. Depende da situação. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não acaba não colocando limite no outro. Às vezes o outro tá ali sempre me magoando, sempre me machucando e eu fico só em silêncio. Se eu fico só, se você fala alguma coisa que me magoa e me machuca, e você não percebe, você não faz de propósito, e eu nunca te falo, você vai sempre ficar me magoando e machucando. Só aguentando, que nem a Isabel falou. E isso vai criando ferida em mim, vai ter uma hora que eu vou explodir com você. Então, se magoou, você pode chegar e dizer assim, ó, Maria, isso que você me falou doeu. Posso lhe pedir para não fazer mais isso? Isso é colocar limite, dizer não, não passe dessa linha, mas com amor e respeito. Porque até para dizer não, a gente tem que ter amor e profundo respeito pelas pessoas, porque senão a gente magoa, machuca. E eu tenho certeza que muitos têm dificuldade de pedir perdão. Então, se eu já tenho dificuldade de pedir perdão, vou ficar magoando todo mundo, como é que vai ficar as minhas relações? E nós, seres humanos, precisamos nos relacionar. Isso mesmo, a Ana falou, isso é verdade. Tem hora para ficar quieto, tem hora para falar. Certo? Vamos dar continuidade? Então, vamos ver o que nós aprendemos até aqui, né? Se doeu, pega que é teu. Pensamento acelerado, pensamento de que eu sou inútil, de que eu não presto, de que eu não faço nada direito. Passou? Cancela, cancela, cancela. Obrigado pela sugestão. A lei do espelho. Fulana falou de mim. Tudo que ela admira em mim tem nela. Tudo que ela fala de mim tem nela, tudo que ela fala de mim tem nela também. Então, os das duas versões. Se eu admiro em fulana, tem em mim. Se eu falo de fulana, tem em mim. Então, vamos olhar e aprender e fazer. Como eu posso mudar essa reação? Por que que isso de fulana me incomoda tanto? Então, aprendemos também para não fugir da realidade, né? E aprender a aceitar a vida que nós temos, mas criando estratégias para que a gente possa melhorar. E qual a melhor forma de fazer isso? Agir com clareza e ter foco. Agora fala para mim. Isso tudo que vocês estão falaram que estavam sentindo. Há quantos anos você sente isso? Há quantos anos que vocês se sentem ansiosos, acelerados, que vocês têm taquicardíaco, que você se sente com peso nas costas, dor no pescoço? Eu não sei se vocês viram lá no grupo Desacelere, uma das colegas de vocês falaram que estava com muita dor de estômago e quando fez o exercício de hoje, no meio do exercício, o exercício não tem nem 4 minutos, gente. No meio do exercício, ela não estava sentindo mais a dor de estômago. E isso é uma prova de que é mais emocional do que físico. E pode ser os dois juntos, tá? Não estou validando o problema de saúde da colega, não. E é bom a gente olhar. E nós precisamos colocar número. Conta para mim aí. Há quanto tempo vocês sentem o que vocês sentem? Eu, por exemplo, eu tive os meus sintomas quando eu tinha 16 anos. Minha irmã observou.
Eu acredito que antes disso eu tinha, eu acredito, mas eu não tinha consciência, pois eu era apenas uma adolescente, que também é uma das coisas que a gente tem, às vezes a gente tem a percepção de que as pessoas sabem de tudo, e não sabem, gente. Às vezes não sabe, às vezes o óbvio, o básico, a pessoa não sabe. A Lu falou assim, eu tô pior há 4 anos, penso que é a idade. Tô até fazendo exames para modular hormônios. É bom, desculpa. É bom por causa da tireoide. Eu tenho 44 anos. É bom olhar para isso, Lu. Você está fazendo certíssimo, viu? Por exemplo, eu fiquei aos 16. Então, por que que é importante a gente trazer números, gente? Porque a mente, ela precisa de coisa concreta. Lembra? Uma coisa que eu vou falar com vocês. Para a mente, não tem passado e presente. Nós, seres humanos, que criamos estratégia para lidar com isso. Então, tudo que eu acabo de pensar agora, para ela é realidade. Por isso que exercícios de meditação são tão poderosos, de visualização são tão poderosos, porque eu pego a minha mente e transfiro para algo que eu quero, algo que eu idealizo. Isso, para ela, é como se estivesse acontecendo agora. E qual a idade, Isabel? Seu filho tinha 7, agora tem 21. Ah, então, 14 anos, Isabel. 14 anos. Ah, Lu, você falou que há 4 anos você piorou. Certo, minha querida. Então, se você piorou, então tem um tempinho a mais do que isso? Coloquem aqui no chat, por favor. Quanto tempo vocês ficam? Que vocês perceberam, muitas das vezes, e até antes, gente. Mas a percepção acaba vindo meio que quando a ficha cai. A Poliana, eu, uns 8 anos. Uns 8 anos, é muito tempo. Gente, amei, mas preciso sair. Obrigada. Boa noite a todos. Eu que agradeço, minha querida. Boa noite para você e para sua família. Você contribuiu muito. Então, há 3 anos. É importante colocar números. O cérebro precisa de números, gente. Agora, escreve aí, por favor, no seu caderninho, quando você quer mudar esse padrão. Quando você quer mudar esse padrão. Desde criança sou muito exigente comigo. Acho que por causa da criação. É isso mesmo. Tinha alguém na sua infância que exigia muito de você, ou porque tem os dois lados da moeda. Ou você queria ser a filha perfeita para o seu pai ou para sua mãe. No seu caso, pode ser que ele tenha te cobrado muito, sim. Isso é válido. Mas tem as duas percepções. Eu, por exemplo, meu pai era idoso. Meu pai morreu, ele tinha 72 anos e eu tinha 9. Então, ele era idoso, ele tinha problema de saúde. Então, eu queria ser a filha perfeita para ele. Então, eu cobrava de mim uma perfeição assim. Gente, meu pai adoeceu, eu tinha 4 anos. De 4 anos em diante, eu cobrava de mim cuidar do meu pai, de 60 e poucos anos. Imagine o peso que essa criança, que a minha criança carregou com 4 anos. Isso foi dos 4 aos 9. Desde a infância, sofro com algumas coisas.
outras foram desencadeadas durante a minha vivência. É isso mesmo. Lembra aqui, ó, olha a importância de trazer infância, né? Eu falei para vocês que muitas das vezes coisas que nos acontecem, que a gente, que dói na gente, nos remete a coisas que aconteceram no passado. Às vezes a dor que a gente está sentindo é uma dor multiplicada. Porque eu senti lá a primeira vez lá na minha infância, e aí ela foi se repetindo ao longo da minha vida, e hoje eu sinto essa dor. A Lu disse assim: eu já tinha um jeito explosivo, mas tem 4 anos que estou demais. Chorosa, triste, me sinto só, mesmo com meu esposo. Vejo o que sou, vejo que sou só. Eu estou aprendendo a solitude. Eu estou lendo muito sobre isso, sobre a solitude. É muito importante, Lu, você fazer tudo isso que você está fazendo. É bom também você curar as suas dores de infância, sabe? Buscar olhar para a vida de uma forma positiva, olhar a sua infância e ressignificar. E isso é mais fácil de fazer em terapia individual, tá? Não que a terapia em grupo não vai ajudar a gente, porque às vezes o que a gente pode, naquele momento, é a terapia em grupo, e ela é muito válida, ela ajuda a gente a ter um respiro para ir para a criança. A Isabel falou, era uma criança tímida, poucos amigos. Não tem problema, Isabel, ter sido uma criança tímida e poucos amigos. Por quê? Porque existem os padrões de comportamento. Então, tem criança que é mais alegre, tem criança que é mais chorona, tem criança que é conversadora, tem criança que é caladinha, fica na dela, tímida. E já tem criança que ama o palco, ela tá sempre dançando, ela tá sempre brincando, ela tá sempre cantando. Depende. Preciso mesmo de terapia urgente. Se você desejar, depois fala comigo no privado. Manda mensagem lá no meu WhatsApp, no privado. Entendeu? Então, é muito importante a gente ir quantificando isso. Quanto tempo? E quando você quer mudar esse padrão? Quando eu quero mudar este padrão? Coloque aí. A partir de quando vocês querem mudar esse padrão? Lu, agora. A Isabel, logo. Muito bem. Tudo que a gente tem é o hoje. Agora. É, porque o ontem já passou, o amanhã ainda não existe. Então, o que a gente tem é hoje. Agora, Simone. Muito bem. O mais breve possível. Seja mais específica, Judete. A mente precisa de especificidade, gente. A gente precisa ser específico. É que nem as nossas orações. As orações específicas, elas são mais poderosas. Agora, muito bem. Pronto, bora por agora, por agora. Agora, escreve aí o que vai acontecer de bom quando você diminuir essas sensações tão fortes. O que é que vai acontecer de bom? Escreve no papel e escreve no chat, porque depois vocês podem revisar isso. Isso é uma ferramenta poderosa para vocês no futuro. Paz de espírito. Ah, e não tem preço, Lu. Não tem preço. Vida mais leve. É isso mesmo, Isabel. É uma delícia ter uma vida mais leve. E é possível, gente. Mesmo com os altos e baixos da vida. E um dia você vai estar lá embaixo, no outro você vai estar lá em cima. Tudo bem. Tudo bem. Tranquilidade. Muito bem. Quem mais? Vou me sentir leve e feliz. Muito bem, Simone. E é um leve e feliz no sistema que a gente vive hoje, tá bom, pessoal? Feliz. Voltar a ser eu mesmo. Olha, esse reencontro, Francisca, é fantástico. Fantástico. Pois me perdi no meio de tanto caos. Eu já passei por isso, minha querida. Eu sei da sua dor.
vou começar a destravar muitas coisas na minha vida. Vai mesmo. Projeto, esse projeto aqui, gente, esse que vocês estão vendo hoje, ele está na minha vida desde quando eu me tornei terapeuta. Se vocês quiserem, eu mando lá no grupo a fotinho que tem ali, grudada no meu guarda-roupa, eu dando aula. Isso aqui que eu estou vivendo hoje. Esse é o poder do o quadro de sonhos. Às vezes não acontece no tempo que a gente quer, mas acontece no nosso tempo. No nosso tempo. Que às vezes a gente queria que tivesse acontecido anos lá atrás. Mas quando a gente está melhor preparado para fazer, é hoje, é agora. Hoje, eu estou muito melhor preparada para fazer isso. Agora que você olhou para a sua vida, agora imagine a vida das pessoas que você ama. O que que elas vão sentir quando vê você bem? Como isso vai impactar a sua vida? Como vai impactar a vida delas? Pensa nos maridos de vocês. Eu vi aqui que a maioria são mulheres. E eu estou muito feliz, gente. Tem mais de 99 pessoas aqui. Muito obrigada. Muito obrigada pela atenção de vocês. Em plena sexta-feira, depois de um feriado, né? Ah, Francisca, vou contagiar as pessoas também. Isso acontece muito, viu, Francisca? Os nossos maridos percebem a nossa mudança e muda também. É surreal. Vai ser uma boa influência para as pessoas de minha convivência. É mesmo. É uma boa influência. A Andrea me perguntou, Maria, você é psicóloga ou terapeuta? Que abordagem você usa? Eu sou psicoterapeuta positiva. Eu uso a psicoterapia positiva, que é o que há de mais novo no mercado na área da psicoterapia. Não sou psicóloga, não faço diagnóstico, eu não olho para a doença. Eu olho para a forma como você reage apesar dela. Eu espero que tenha respondido a sua pergunta, qualquer mais pergunta pode fazer. Agora que vocês estão aí com papel e caneta na mão, vamos fazer uma carta de compromisso? Primeiro, coloque em cima. Título: Carta de compromisso comigo mesma. Vou dar um tempinho para vocês escreverem. Quando vocês terminarem, vocês colocam aqui. Eu. Carta de compromisso comigo mesma. E coloca aí, nessa mesma folha que você está escrevendo as estratégias. Agora coloque o local e a data. A cidade que você está e a data de hoje. 2 de maio de 2025. Pronto, colocaram? Agora coloque assim: querido eu do futuro. Ou querida eu, né? A maioria aqui são mulheres, não vi homens. Querido, querida eu do futuro.
Hoje eu descobri. Escrevam o que vocês descobriram hoje nessa live. Descobriu a esperança, que lindo. Ó, e a esperança é uma das forças de caráter, tá? A psicoterapia positiva, ela trabalha as 24 forças de caráter universais que cada ser humano tem. As forças de caráter é como se fossem qualidades positivas que nos ajudam a lidar com as dificuldades. Olha como o nosso Criador é maravilhoso, nos dotou com 24 forças de caráter, 24 qualidades que nos ajudam a lidar com o dia a dia. A esperança é uma delas. Imagina as outras 23. Por isso eu decido, hoje eu descobri, e por isso eu decido o que que você decide a partir de hoje. Vocês podem colocar que vocês decidem que não vai se julgar ou se sentir triste. Decido ser forte. Lu, forte você já é. Forte você já é. Olha até onde você chegou com as estratégias que você tinha até essa noite. Isso é incrível, mulher. A Valdira mudar. Mudar o quê, Valdira? Seja específica, lembra? Precisamos ser específica. Aqui, a Isabel. Eu decido pensar positivo. Aê, Andréia! Decido persistir nos meus sonhos até realizá-los. Anote isso, viu? É importante, gente. Depois eu vou dizer o que, que vocês vão fazer com ele, com isso. Valdinira. Pensar mais em mim. É bom, mas tem uma espada de dois gumes aí, viu? Seja mais específica. Pensar em você como. Então, coloque o que você vai fazer. Como é que, quais as ações que você vai fazer que demonstram que você está pensando em você? Ah, eu vou fazer atividade física, eu vou me alimentar melhor. Isso é pensar em você. Eu vou dizer não quando eu puder, quando eu tiver que dizer não. Porque se você paralisa o seu sonho para buscar o sonho dos outros, você está dando não para você. A Isis, decido não permitir que meus pensamentos não me incomodem. Cancela, cancela, cancela. Obrigado pela sugestão. A Francisca, eu quero mudar o que penso sobre os outros. E isso é muito importante, Francisca. Porque muitas das vezes o que você pensa dos outros, aí, na verdade, você está pensando é de você. Faz essa autoavaliação. Pois isso mostra mais sobre mim, isso mesmo, do que sobre o outro. Isso foi forte demais. Por favor, escrevam isso lá no grupo. Decido não cobrar tanto de mim. Isso, Isabel. Seja mais específica. Mais específica. Não cobrar tanto o quê? E aí você vai encontrar a resposta. Dizer não porque para mim, a Valdinira, dizer não porque para mim é difícil, porque sempre digo. Aprende a dizer obrigado por ter lembrado de mim, mas nesse momento eu vou recusar. Ó, se você ouvir um não assim, você fica magoada? Fica.
A Gildete. Decido impor limites no que outros falam e magoam. Decido por limite. Fala para a pessoa, fulana, isso que você me falou me magoou muito. Posso lhe pedir para não falar mais isso? Fulana, quando você fala isso, ou fulano, né? Quando você fala isso, me dói. Decido me conhecer melhor e procurar fazer mudança necessária. Simone, esse aí é o melhor investimento que você faz na vida. Isso é perfeito, a Gildete falou. Acho que foi o comentário que eu falei. De que obrigado por lembrar de mim, mas dessa vez eu não vou querer. Aí a Francisca, Maria, mas quando a gente percebe que a pessoa fala para magoar, como agir? Como a gente age? Coloca limite, sim. Fala para ela que magoou. Isso que você falou doeu. Doeu. Quando você fala isso, eu fico muito triste. Fala do seu sentimento. Isso que você me falou me deixou muito triste. É melhor do que falar, ah, você tá parecendo minha mãe. Parece que é meu pai. Ou então, retribuir com a mesma moeda. Vou contar para vocês uma experiência pessoal. Logo no início do meu casamento, uma vez, eu sou uma pessoa que eu falo alto por natureza. Só que uma vez eu estava falando alto de propósito com meu marido. Ele olhou para mim e falou assim: Por que que você está falando alto comigo? Eu não estou falando alto com você. Todas as vezes que eu penso em falar alto com ele, eu lembro dessa ocasião. Isso não significa que eu não fale alto com ele, gente. Sou um ser humano imperfeito, tá? Mas isso mudou completamente o nosso relacionamento. E quando eu tô de TPM, que eu me estresso com ele, ele fala pra mim: Ó, seu estresse não é comigo, não. E isso faz eu baixar minha bolinha e me colocar no meu lugar. E muitas das vezes, se tudo isso não der certo, lembra da lei do espelho. É dela, não é seu. O que ela tá falando pra te magoar, ela tá falando dela mesma. Tá bom? Vamos fazer um exercício de visualização? Lembra? Para o cérebro não tem passado, tudo que a gente imagina está no presente. Então, fecha os olhos, alinha a coluna. Gente, quando eu penso para alinhar, falo para vocês alinhar a coluna, é muito importante, porque se você fica assim, imediatamente você fica triste. Você se sente sem poder. Finalizou a carta? Não, Francisca, obrigado por me lembrar. Agora falta, em nome da minha felicidade, eu prometo. O que é que você promete em nome da sua felicidade? Você falou que decidiu, agora você vai falar o que você promete para você mesma. Em nome da sua felicidade, você promete o quê? Ter calma comigo mesmo. Aí eu lembro da música Seja gentil com você. Não sou cantora, né, gente? Então dá um desconto aí para voz. Seja gentil, seja calma, seja a sua melhor amiga. Ser sempre verdadeira comigo e com os outros. Isso é uma ótima estratégia.
Sem magoar, sem machucar, tá? Foi muito bom, mas eu vou ter que sair. Tá tudo bem, Isabel. A gente está finalizando. Boa noite, minha querida. Muito obrigada por estar aqui, por participar. Finalizar a carta, assine o nome de vocês. Isso é um contrato, tá? Não rasgue o contrato com vocês mesmos. De preferência, coloque seu nome completo, pois em um documento a gente assina o nome completo. Ou a rúbrica, desde que ela seja registrada. Pronto. Agora vamos, agora vamos fazer. Maria, vou precisar sair também. Sou sua colega, porém sou psicóloga. Sou psicóloga. Trabalho com abordagem TCC. Amei seu trabalho. Parabéns. Obrigada, Andréia. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada por estar aqui prestigiando meu trabalho. Isso é muito importante para mim. Saindo, o celular descarregando. Foi muito bom. Boa noite, boa noite. Para os que ficam, vamos fazer o exercício de respiração, de visualização? Feche os olhos, alinha a coluna. O alinhar a coluna é muito importante, gente. O alinhar a coluna é muito importante, pois quando a gente alinha a nossa coluna, a gente muda a nossa postura e devolve o nosso poder pessoal. Feche os olhos, respire profundamente pelo nariz, soltando o ar lentamente pela boca, profundamente pelo nariz, soltando o ar lentamente pela boca. Mais uma vez, profundamente pelo nariz, soltando o ar lentamente pela boca. Agora imagine você na sua frente, como se você estivesse olhando no espelho e fale assim para você mesmo: hoje eu descobri que meus pensamentos não são a minha verdade absoluta e que a minha mente é muito maior do que eu imaginava. Descobri que eu posso escolher quais pensamentos vou acolher e que sentimentos são passageiros. Descobri também que o simples ato de respirar com consciência pode mudar o meu dia. Por isso, eu decido que não vou mais me julgar ou sentir, e sim me acolher. Decidi que vou usar a frase cancela, cancela, cancela. Obrigada pela sugestão. Toda vez que pensamentos não me servir. Decidi que a minha felicidade vai ser prioridade. Em nome da minha felicidade, eu prometo que a partir de hoje eu vou praticar a atenção plena, alimentar pensamentos que façam crescer e me lembrar todos os dias do meu valor. Prometo cuidar de mim e da minha mente como um jardim que merece florescer. Com carinho, e aí você fala seu nome completo. Dá um abraço em você mesma, como se você estivesse abraçando a sua eu do futuro. Imagina como você vai estar mais leve e feliz. Imagina também como as outras pessoas à sua volta vão estar.
leves e felizes. Inclusive, tive até como boas influências de como é importante se cuidar, se amar e ser você mesmo. Respire profundamente e quando você desejar, pode abrir os olhos. E me conta aqui no chat, como foi fazer esse exercício? Amei, leveza, isso mesmo. Foi massa, amei demais. Eu senti um alívio muito grande. É isso que o exercício de respiração junto com visualização faz com a gente. Eu me vi no futuro. Uau! Parabéns. Maravilhoso. Sempre me emociono quando fazem isso. E faço mais vezes, gente. Isso pode ser um para quê? Para que eu levanto da cama todos os dias? Para que eu trabalho? Para que eu faço o que eu faço? Obrigada pela palestra maravilhosa. Matando, matou minha saudade. Oh, obrigada, Elza, a você. Me senti leve, muito bom. Me vi sentindo orgulho de mim mesma no futuro. Ô, Luana, que maravilha, parabéns. Amei. Frase de reafirmação. Me vi no futuro. Muito bem. Muito bom. Fiz com minha filha de 6 anos. Que linda, Poliana! Ela disse que sentiu felicidade e amor. Ai, que lindo! Gente, as crianças também precisam, vocês podem ensinar. Tudo que eu ensino aqui, vocês podem ensinar para as crianças. As crianças, elas têm a tendência de nos copiar. Por isso que é muito importante nós termos bom exemplo para as crianças que estão à nossa volta, tá bom? Meus queridos, minhas queridas, prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer a todos que estão presentes. Vou abrir lá o grupo Desafio Desacelere para vocês colocarem o que vocês gostaram da live, qual foi o ponto-chave. E não esqueçam, amanhã, 8 horas da manhã, vai estar lá o segundo desafio, o segundo exercício. E vai ser tão bom quanto o de hoje, tá? A Marlene falou, muito bom, Maria, parabéns, obrigado, gratidão, a Isabel falou. Liz, o nome dela, um beijo, beijo, Liz, linda. A Isis falou, matei um pouquinho da saudade, ô, minha querida. Muito obrigada. Obrigada a vocês, uma boa noite, fiquem com Deus e tchau, tchau.